Gostei. Vamos para a próxima. O que você acha possível de se fazer para que as pessoas comecem a perceber que a política está presente no seu dia a dia? Então, é isso. É mais ou menos um pouco de tudo isso que a gente falou. Mas existe um mito de que a política é algo ruim. Há um mito e talvez haja também alguma intenção para que as pessoas se afastem da política. Eu já li, inclusive, em documentos oficiais, o seguinte. Eu li isso num congresso, onde a proposta era a, a construção da cidadania. E aí eu fui perguntar à pessoa que estava organizando, por que você não colocou a construção da política? Porque aqui a gente não quer se meter com política. Eu já ouvi várias vezes. Não é verdade? Sim, sim. E aí a pessoa está caindo num grande erro. Etimologicamente, de acordo com a ciência que estuda a origem das palavras, cidadania e política têm o mesmo significado. Política em grego e cidadania em latim. Portanto, não há diferença entre elas. Uma não pode ser maior ou menor que a outra. Elas são no mesmo patamar. O que a gente confunde é aquilo que eu falei anteriormente. É política com partido. Política é toda a nossa ação que a gente faz na sociedade. Tudo que a gente faz para a sociedade, na sociedade, é uma ação política. O Paulo Freire, ele costumava dizer que em cada esquina há um tipo de política. Nós fazemos política quase que 24 horas por dia. A gente não se dá conta. E aí, às vezes, quando você ainda vai falar com a pessoa, fala assim, olha, em política eu não quero me meter. Mal sabe o tolo que ele falando, só em falar isso, Já é política. já se meteu. Já se meteu, já é política. Então eu acho que esse é um processo que a gente tem que desmistificar. E não tem outra saída. É um processo pedagógico, um processo educacional sim. A gente não pode ter vergonha de falar em política. Política tem que ser algo maior. Porque na medida que eu deixo de falar, que eu deixo de me organizar, alguém, em algum determinado local, está se organizando. E pior, estão decidindo. Não apenas por eles, mas por nós que nos omitimos também. Com o atual governo, é notório observarmos o empobrecimento das famílias. O desemprego, a fome, ronda as mesas dos trabalhadores e trabalhadoras. O custo de vida está muito elevado, de um modo geral, no estado do Rio de Janeiro. O que você tem a comentar sobre essa atual situação? Pois é. É muito grave, né? Eu imaginava, Sim. eu já estou com 52 anos. Honestamente, eu imaginava que com toda a discrepância, com todo o antagonismo que a gente passa no sistema atual, eu não iria ver novamente tanto empobrecimento como a gente tem visto. Eu presenciei, né, por exemplo, trabalhadores ficarem 3 meses sem receber aquilo que era dele, que era o salário. O seu direito, O né? seu direito. E aí, por final, esses trabalhadores foram demitidos. E eu não estou falando de 1, 2, não. Eu estou falando de mais de 3.000 trabalhadores de determinados estaleiros, como, por exemplo, o estaleiro Mauá, aqui na cidade do Rio de Janeiro. E um amigo, ele estava tão desesperado que ele se enforcou. Né? Hoje, o filho dele trabalha. O filho dele trabalha comigo. Então isso é muito triste. A gente vê a degradação do ser humano Do ser humano. pelo sistema.
E aí você fala o seguinte, mas o governo, ele não vê, ele não faz? É óbvio que faz. É óbvio que vê. Mas eles têm lado. Eles não estão do lado do trabalhador. Nunca estiveram do lado do trabalhador. Quando você tem uma classe dirigente política comprometida com a soberania do seu país, ela jamais permitirá que um país soberano retire do orçamento mais de 50% para pagar juros de dívida pública. É o que acontece com o Brasil. Amortização de juros de dívida. Mais de 50% do orçamento. E aí quando você vai ver o investimento do orçamento na área da saúde, não corresponde a 5%. Na área do saneamento, sequer corresponde a 0,5%. E em contrapartida, ele retira mais de 50% para pagar banqueiros de uma dívida que já foi paga. Existe um processo de auditoria e eles não querem fazer. Então, eu vejo o atual sistema, o atual governo, como verdadeiros lacaios. É um desgoverno. É um desgoverno. Lacaios que estão aí amando de interesses inescrupulosos. E a gente só reverte isso se a gente aprender a votar em pessoas que defendem o interesse dessa nação. E eu percebi também que está tendo muito suicídio por conta disso, Tá acontecendo né? isso. Altas Alta dívidas. dívida. Família se desintegrando. Sim. Né? É só a gente passar. Vamos um dia, né, na manhã, no final de semana, no dia de semana, você vai ver ali na Presidente Vargas, Carril Branco, dezenas de famílias. Não são apenas um indivíduo, não. Famílias morando na calçada. Porque não tem como pagar um aluguel mais. E será que o governo não vê? Eles sabem. Nós sabemos.